Amiga linda! Hoje eu quero falar com você sobre amor e sedução. Como anda, amiga linda, a sua vida amorosa? Você fica ansiosa esperando por acaso aquele homem que te interessa te ligar? Ou então ele te mandar alguma mensagem na rede social? Você tem dúvidas sobre o tipo de mensagem que deve enviar a ele? E você, amiga linda, por acaso, você sabe conversar para seduzir e deixar um homem impressionado contigo? E depois de vocês transarem, ele simplesmente some de repente ou ele continua com você? Amiga linda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sofre por ele mais do que ele por você? Por acaso, lindona, é você que procura ele muito mais vezes do que ele te procura? Então pensa comigo. Você não gostaria que fosse ele a quem ficasse grudado no telefone esperando que você ligasse ou que você enviasse alguma mensagem? Como seria, amiga linda, a sua vida se fosse ele a te procurar insistentemente depois de vocês terem uma ótima noite juntos? E se ele fosse a pessoa que mais sofresse nessa relação, ao invés de ser você por ele? Imagina só, amiga, como seria o seu relacionamento se ele te procurasse o tempo todo e se você fosse o centro da vida dele. Amiga linda, se você deseja dar essa turbinada na sua vida amorosa e dar a volta por cima nos seus relacionamentos, para que seja você quem decide o que vai rolar com ele e quando vai rolar e como vai rolar, ao invés de ficar sempre ansiosa, esperando ele dar algumas migalhas de atenção e carinho. Então, amiga linda, você precisa fazer alguma coisa a fim de não sofrer mais pelos homens. Amiga, você já tentou virar o jogo com eles? Só que não teve muitos resultados, não é mesmo? Quando é que vai ser a sua vez, amiga linda? Eu te digo, a sua vez pode ser hoje. Se você assistir a este vídeo até o final, você vai descobrir exatamente como fazer para se tornar uma mulher poderosa, sedutora e magnética, que tem os homens implorando aos seus pés para ter um relacionamento contigo. Eu sou a Vanessa de Oliveira e você nem imagina como era a minha vida amorosa há alguns anos atrás. Se você acha, lindona, que a sua vida amorosa está triste, desesperada e carente, você não sabe como foi a minha há alguns anos atrás. Eu nunca esquecerei o dia em que eu saí da delegacia, depois de ter dado queixa de violência doméstica contra o homem que eu amava. Sim, e que eu ainda amava. Amiga linda, haviam passado anos que eu estava ao lado daquele homem. E eu havia me apaixonado por ele e deixado de escrever livros, mesmo me tornado uma autora best-seller, com livros publicados no Brasil, em Portugal, no México, na Itália e pelo mundo afora. Foi por ele também que eu deixei de ir na TV, embora chovessem convites para eu dar dicas de amor e sexo a mulheres que me assistiam. E como eu poderia dar dicas na televisão sobre amor e sedução, ou então escrever meus livros sobre conquistas e relacionamentos, se o homem que eu amava tinha acabado de me agredir e se eu estava com a minha vida sem rumo algum? Eu me sentia, amiga linda, sabe o quê? Um lixo, sim, um lixo, porque eu havia investido anos num relacionamento com um homem que a princípio era encantador, bonito, educado, bem-sucedido. Eu havia deixado de lado a minha vida profissional como escritora e como consultora da TV por ele. Sim, eu fiz essa bobagem. E depois de tudo isso, eu fui descobrir que ele tinha outra família. Sim, uma família paralela em outro país. E ele também tinha vários outros relacionamentos com mulheres em cidades vizinhas que também não sabiam de mim. Eu o via como o homem da minha vida e a minha filha o via como o pai que ela nunca havia tido. Nós formávamos os três uma família e nós duas mal sabíamos que ele era um psicopata do coração
e que éramos nós duas somente mais duas vítimas na mão dele. E bem antes de conhecer esse homem, eu havia passado 5 anos trabalhando como garota de programa e ficado com mais de 5.000 homens. Eu fui trabalhar como acompanhante depois que a minha filha nasceu e eu ainda era uma jovem. E eu me apaixonei, amiga linda, antes disso, pelo pai da minha filha, sim, e eu acabei indo morar junto com ele. Só que não demorou muito para eu descobrir que morar com aquele homem era um verdadeiro pesadelo, porque ele era extremamente controlador e queria controlar cada passo que eu dava e cada decisão que eu tomava. E eu larguei dele e eu fui morar sozinha. E, amiga linda, eu inclusive passei fome. A minha filha e eu, nós comíamos literalmente o melhor possível, que era o miojo nosso de cada dia. Até que uma amiga um dia me falou da oportunidade de trabalhar numa boate como garota de programa. E o meu primeiro programa foi numa casa do interior. E eu fiz esse programa em troca de um prato de comida. Você acreditaria nisso? Mas é a mais pura verdade. Mas era, amiga linda, muito melhor isso do que viver refém de um homem possessivo e dominador. E na verdade, mais ainda, eu vou te fazer uma confissão. Isso não foi de todo ruim, você sabia? Porque essa experiência, amiga linda, essa experiência me ensinou muitas coisas. Quanto mais eu ficava com os homens quando eu era uma garota de programa, mais eu aprendia sobre sedução. Eu aprendi como fazer, sabe o quê? Com que eles caíssem na minha. E eu aprendi, amiga linda, o que fazer para que eles comessem na palma da minha mão. E eu aprendi como fazer para que eles me procurassem uma vez após a outra. E, amiga linda, eu fui treinando e fui me aperfeiçoando a cada dia mais. E depois de 5 anos, e depois de mais de 5.000 programas, eu decidi parar de trabalhar. Eu senti que não fazia mais sentido. Além de ter juntado um bom dinheiro, eu havia aprendido tudo sobre sexo e sobre sedução. Eu tinha outros projetos na minha vida e eu decidi colocá-los em prática. Eu queria muito ser escritora e então eu fui em busca de publicar o meu primeiro livro autobiográfico, o Diário de Marise. Foram centenas de milhares de exemplares vendidos pelo mundo afora e eu fui procurada pela mídia não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. E eu já não era mais, amiga linda, a mesma menina boba que se apaixonou e que engravidou e que foi morar com um homem possessivo e controlador. Seduzir 5.000 homens me ensinou como funciona a mente deles e como fazer para que eles se apaixonem por mim. Depois do meu último programa, no início do sucesso do meu primeiro livro, eram literalmente dezenas de homens que me imploravam para terem um relacionamento comigo. Mas eu não queria nada com eles. Eu havia decidido me tornar uma mulher independente e focada nos meus projetos pessoais. E foi isso, amiga linda, que eu fiz. Fui cuidar da minha vida e da minha profissão. E, amiga linda, eu ficava lá trabalhando nos meus livros que viraram best-seller. Eu escrevia dicas de amor e sedução em dezenas de jornais. E eu virei consultora da revista Playboy e aparecia direto na TV, respondendo às perguntas das mulheres sobre como atrair, seduzir e conquistar os homens. E nisso, então, o tipo de homem com quem eu saía passou a ser de outro nível. Eram homens muito bem-sucedidos, atraentes e interessantes. E eu tinha muitos convites para jantar, porque era muito fácil para mim conquistar os homens. E ao invés de eu ficar abobalhada por um cara e aceitar maus tratos deles, eu passei a ser mais cobiçada ainda por dezenas de homens que não paravam de me procurar. E foi então que eu conheci um dia aquele psicopata de que te falei no início desse vídeo. Sim, ele era um psicopata de coração. E ele me chamava de princesa. E ele me levou para uma vida de contos de fadas. E que me fez querer ter um relacionamento sério com ele.
E eu pensei em me casar. E amiga linda, sabe o que aconteceu? Eu abri mão dos meus livros e infelizmente, como eu me arrependo, sim, eu abri mão de projetos de vida meu e eu abri mão de leitoras para me dedicar a ele. E eu pensei que como a princesa Grace de Mônaco, eu havia encontrado o meu príncipe e que eu ia ter uma vida de princesa junto a ele e com a minha filha. Só que, amiga, nada disso aconteceu. Já te contei, já falei para você o que sucedeu. Eu descobri que ele tinha outra família e outras namoradas e que ele mentia horrores e que ele não me amava de verdade como dizia. E quando eu descobri toda a farsa e eu desmascarei, com raiva ele me agrediu. Mas foi nesse momento, amiga linda, que eu finalmente me libertei daquela ilusão. Só que eu tive que ir dar queixa na delegacia. E eu resolvi naquele dia que nunca mais na minha vida eu deixaria de mim. E nunca mais, amiga linda, eu cairia nas rédeas de um psicopata do coração. E eu resolvi que eu nunca mais iria abrir mão dos meus pensamentos, dos meus sonhos próprios, da minha independência de mulher, para ficar na mão de um homem. E eu resolvi que seria eu a deixar os homens comendo na palma da minha mão e não vice-versa. Sim, eu decidi que seria eu a tê-los aos meus pés, implorando para namorarem e terem um relacionamento comigo. E não só isso. A partir daquele momento, eu decidi que eu somente iria querer os bons homens e que eu aprenderia a identificá-los e que eu afastaria da minha vida os maus homens. Eu entendia que eu já sabia muito sobre sedução e que eu havia me tornado uma mulher sedutora, mas que eu não era suficiente somente como sedutora. Eu precisava, além disso, ser poderosa de verdade, ser uma mulher magnética. E amiga linda, o que é uma mulher magnética? Talvez você esteja aí se pensando. Eu vou te dizer, uma mulher magnética é uma mulher poderosa e sedutora. Ela não é apenas uma mulher sedutora, ou seja, não é apenas uma mulher com capacidade de conquistar e reconquistar um homem. Ela é muito mais do que isso. Ela se reconhece como a pessoa principal da sua própria vida. Sim, amiga linda. Ou seja, é uma mulher com uma autoestima inabalável. Se ela tiver apenas uma autoestima sólida, ela vai ter muitas vantagens, sem dúvida. Ela não mostrará desespero ou carência na hora de lidar com os homens. Mas para ser magnética, ela precisa ser sedutora também. Ou seja, ela precisa ter domínio sobre todas as técnicas avançadas de sedução que hoje eu ensino, porque eu domino todas elas. E no meu caso, amiga linda, eu finalmente entendi que não bastava ser apenas sedutora. Mais sedutora do que eu era naquela época, impossível. E depois de ter seduzido 5.000 homens como garota de programa, quer saber? Eu era sedutora sim pra caramba. Mas eu ainda não era magnética, pois faltava, amiga linda, desenvolver a mulher poderosa que eu tinha dentro de mim. Por não ser uma mulher poderosa com uma autoestima inabalável, por esse motivo é que eu havia caído nas garras de um psicopata do coração. E eu cometi aquele erro de fazer ele o centro da minha vida. Só que uma mulher poderosa, ela não faz isso. Nem mesmo uma mulher verdadeiramente sedutora faria isso. Foi aí que eu me toquei, que nada disso, amiga, era de fato totalmente 100% uma culpa minha. Eu ainda estava procurando, na verdade, o príncipe encantado do conto de fadas lá da infância. Sim, amiga linda, foi aí que eu me toquei do meu grande erro. E aí é que eu resolvi mudar as coisas. Claro, amiga linda, eu estava sofrendo por amor, porque eu ainda estava procurando viver aquele sonho de criança. A grande mentira na qual eu havia acreditado piamente durante anos, não, durante décadas, era que ia entrar na minha vida como por milagre um príncipe encantado
que ia me tratar igual uma rainha, aonde nós viveríamos felizes para sempre. O verdadeiro problema, a raiz de tudo, era essa crença, que me foi ensinada pelos pais, pela televisão, pelos filmes da Disney, pelos brinquedos e pelos jogos da minha infância. Essa crença estava me levando a entregar todo o meu poder de mulher para um homem que eu julgava ser o enviado. E eu queria que esse homem me levasse como o vento e que despertasse uma paixão profunda por mim. Eu queria sentir-me atraída por ele, eu queria ser seduzida por ele, eu almejava ser conquistada por ele e que tudo entre nós fosse recíproco, aonde sempre seríamos felizes. E deu no que deu, né, amiga? Sonhos quebrados e eu, esborrachada. Mas isso, amiga linda, isso foi um passado bem longínquo. E uma vez que eu entendi que é para atrair os homens e não ser atraída por eles, que é para seduzir os homens e não ser seduzida por eles, e que é para conquistar os homens ao invés de ser conquistada por eles, é que a minha vida amorosa mudou de vez. Foi só, amiga linda, abandonar aquela crença boba de acreditar que príncipe encantado existe, que eu fiz uma mudança de 180 graus. Eu me decidi especializar-me e passei, sabe o quê? A estudar junto aos grandes artistas da sedução, os homens que haviam durante anos se dedicado a aperfeiçoar a arte da conquista. E sabe o que aconteceu? Os meus resultados passaram a ser mais explosivos ainda. Como antes, começaram a chover convites para sair, para jantar, para viajar, e eu aproveitei muito. E eu me diverti com homens encantadores, interessantíssimos e lindos. Só que dessa vez eu não sofria mais. Eu não ficava mais grudada no celular o tempo todo torcendo para eles me ligarem ou para eles me escreverem. Eu não ficava carente e desesperada se eles deixavam de ligar um dia. Na verdade, havia tanto homem atrás de mim que eu mal me dava conta se um deles parava de me procurar. E eles sempre voltavam. E, amiga linda, eu voltei para a televisão e comecei a oferecer videocursos online sobre amor e sedução para mulheres. E os resultados não demoraram a chegar. São milhares de alunas que já estudaram comigo online e todo dia chegam os depoimentos dela. Eu vou te ler, amiga linda, só um desses depoimentos, senão a gente ficaria aqui horas e horas de tantos depoimentos que há. Curte só esse depoimento. Vanessa, amiga, você transformou a minha vida. Eu só apanhava e vivia sofrendo por um ex que havia me deixado há anos, até eu começar a fazer o seu videocurso. Você me fez esquecer esse cara, curou essa uniquite que eu tinha, e desde que parti para outra, não pararam de aparecer homens interessantes na minha vida. Só que agora eu sei como lidar com eles e como conquistá-los. E não é que o ex voltou a aparecer quando eu parei de procurá-lo? Só que agora não quero ele. Tem caras muito mais interessantes na minha vida do que ele. Mas se não fosse por você, eu estaria aqui chorando por ele à toa. E amiga, como esse depoimento, lindona, tem muito mais no meu site mulhermagnética.com.br. Vai lá, lindona, e dá uma olhadinha para você ver a chuva de mulheres que estão extremamente satisfeitas com os meus cursos online. E sabe de uma coisa? Ao me tornar uma mulher poderosa, sedutora e magnética, não só a minha vida amorosa mudou, mas na verdade toda a minha vida, a pessoal, emocional, profissional, também mudou. Você sabe, amiga linda, por exemplo, que eu jogo pôquer, né? Eu sempre tive interesse em pôquer, adoro. Mas só que depois de descobrir os segredos de como se tornar uma mulher magnética, só depois é que eu realmente comecei a jogar muito bem.
inclusive em torneios profissionais. E não é que eu comecei a ganhar esses torneios, ganhar sobre os homens que eram muito mais craques e experientes do que eu. E não só. Na minha vida profissional, eu comecei, amiga linda, a ter muito mais satisfação, a ganhar muito mais, mas também a gostar mais ainda daquilo que eu faço. E acabou que eu passei a ter relacionamentos mais significativos com homens que realmente valem a pena, que realmente gostam de mim por quem eu sou e que fariam qualquer coisa por mim. E é por isso que eu criei o videocurso completo 100% online, Seja Sedutora, 30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem, versão 2.0, ampliada e atualizada. Este é o videocurso online com 30 videoaulas, com mais de 20 horas de duração. E você faz uma videoaula por dia, começando pela primeira fase da sedução, a atração, e passando para a importantíssima fase do conforto, até chegar, amiga linda, na fase do ataque. Esse videocurso é o passo a passo da sedução. Nele tem tudo o que você precisa saber para se tornar uma mulher verdadeiramente sedutora. Amiga linda, foram mais de 10 anos da minha vida que eu lutei para criar esse videocurso. Foram 8 livros best-sellers sobre amor e sedução. Foram anos e anos respondendo perguntas de mulheres na TV, nos jornais e nas revistas. Foram dezenas de viagens pelo mundo afora para dar palestra a mulheres de diversos países. Foram centenas de palestras aqui no Brasil. Foram anos ministrando aulas online para milhares de mulheres. E foram essas incontáveis experiências de vida que me levaram a este ponto em que hoje estou. Feliz, realizada e pronta para transformar a tua vida em apenas 30 dias. Este videocurso faz da sedução um processo facílimo. Você vai aprender a atrair, seduzir e conquistar os homens com tanta facilidade e sem aquele esforço todo e sem aquele sofrimento todo que você terá desejado conhecer os meus cursos antes. O que antes eu demorava meses ou até mesmo anos para conseguir com um homem, agora, amiga linda, eu demoro dias ou até horas. E você também poderá. Antes eu custava um pouco para deixá-los realmente comendo aqui, ó, na palma da minha mão e aos meus pés, implorando para terem um relacionamento comigo. Mas hoje eu consigo isso em dias e às vezes já no primeiro encontro. E você também, amiga linda, pode fazer isso, o mesmo. E agora que você conhece a minha história, agora que você sabe tudo o que eu sofri pelos homens, você tem alguma dúvida de que se eu conseguir, você também pode conseguir exatamente os mesmos resultados? Amiga linda, não tenha dúvida. Esse videocurso 100% online vai te ensinar como atrair os homens, para que você saiba como se vestir, quais perfumes usar, que look adotar para arrasar na balada ou no primeiro encontro e como puxar papo com ele, ou melhor ainda, para fazer com que ele puxe papo contigo. No videocurso você também vai aprender como deixá-lo confortável com você, para que ele não fuja de ti, achando que você por acaso seria a típica mulher repelente que vive no desespero e na carência. Você, amiga linda, vai aprender a ser leve e brincalhona com os homens e a ativar os gatilhos da atração nele, para que ele, por exemplo, o homem que você deseja, queira sair cada vez mais contigo e passar cada vez mais tempo ao seu lado. E não só, amiga linda, neste videocurso você vai aprender como partir para o ataque. Como fazer com que ele sinta a sua falta quando você dá aquela sumidinha básica? E como fazer com que ele não pare de pensar em ti e que não pare de procurar você? O videocurso tem 3 partes, 3 módulos importantíssimos sobre sedução.
aonde, amiga linda, eu explico técnica por técnica e te dou dicas práticas. E anteriormente, o curso era vendido como audiocurso com 90 audioaulas. Antes de gravar o curso inteiro, eu realmente queria saber se esse curso faria a diferença na vida das mulheres. Só que os resultados não foram de a diferença, foram de a grande diferença na vida das mulheres. Amiga linda, veja esse e-mail que uma aluna minha acabou de me mandar. Vanessa, eu realmente era cega no que diz respeito à sedução antes de fazer o seu curso Seja Sedutora. Eu realmente não sabia o que fazer para atrair, seduzir e conquistar os homens. Eu agia sem pensar, sem estratégia, sem tática alguma. Eu não sabia o que era atração ou conforto ou ataque. Não sabia nada das 3 fases da sedução. Fazia uma mistureba de tudo. Agora não mais. Agora estou aprendendo passo a passo e estou mais tranquila e feliz. Não estou sofrendo mais por eles. Não estou mais descontrolada nas redes sociais, mandando mensagens feito uma louca. Agora são eles que me procuram e quero mais. Isso é apenas o início. Obrigada, amiga! É isso aí. Vai lá no meu site mulhermagnética.com.br e leia o resto dos depoimentos. São depoimentos impressionantes. E depois, amiga linda, volta aqui e aproveite e clique no botão aqui abaixo e inscreva-se no meu videocurso completo. Seja sedutora, 30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem, versão 2.0, ampliada e atualizada. Se você já fez a parte 1 ou a parte 2 do curso em áudio, ou se você já fez o curso inteiro em áudio, agora você poderá ter o curso em vídeo. Basta você escrever para suporte@mulhermagnética.com.br para saber como fazer para ter acesso ao videocurso completo. Mas antes de você se inscrever no videocurso e começar a estudar comigo, deixa eu te fazer uma pergunta, amiga. Você gostaria de ter acesso a um videocurso completo de sedução com 30 videoaulas, com muitas e muitas horas de duração, cheias de dicas práticas até não querer mais, amiga linda, para você colocar tudo isso em prática e conquistar os homens? Sim, são vídeos sobre como atrair, seduzir e conquistar aquele homem que você tanto deseja. Amiga linda, é um curso recheado de dicas práticas e por menos do que custa, por exemplo, se preparar para sair para a balada e passar uma noitada em uma festa. Você já sabe, né? Ir no salão, fazer o cabelo, fazer a unha do pé, da mão, ir no shopping procurar alguma coisa para vestir, pagar um táxi para chegar lá, ou então colocar gasolina no carro. E depois, amiga linda, se você não tiver alguém que pague a sua entrada, você terá que pagar a sua entrada e a sua bebida. Amiga linda, o meu curso custa muito menos do que isso. Custa muito menos do que gastar com cabeleireiro, com shopping, com táxi, com carro, com estacionamento, com entrada e bebida. Você pode, amiga linda, ter acesso durante 2 anos ao meu videocurso completo Seja Sedutora, 30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem, versão 2.0, ampliada e atualizada. Agora, amiga linda, embora seja impossível eu te mostrar todos os benefícios desse curso, eu quero te mostrar algumas das coisas que você vai experimentar uma vez que você se inscrever no videocurso Seja Sedutora. Você vai fazer horas e horas de videoaulas sobre a atração, a primeira fase da sedução. Você vai aprender todas as características das mulheres sedutoras. Vai aprender como criar a atração e como manter o homem atraído por ti. E eu vou te ensinar como se vestir para magnetizar os homens. E você vai descobrir como demonstrar o seu valor de mulher para deixá-lo, amiga linda, fisgado,
por ti. Você, amiga linda, vai entender quais são os gatilhos da atração que fazem com que os homens se apaixonem por ti. E você descobrirá como abordar, atrair, seduzir e conquistar diferentes tipos de homens. E vai aprender a atrair os homens cada vez mais com uma conversa sedutora. Mas isso, amiga linda, é apenas o início, porque você também fará horas e horas e horas de videoaulas sobre conforto, a segunda fase da sedução. E nessas videoaulas você vai descobrir como conquistar o seu homem ideal, como evitar que ele fuja de você e, mais importante ainda, como mantê-lo interessado em ti. Você vai aprender a atraí-lo e mantê-lo fissurado em ti. E você vai passar a entender tudo sobre as emoções e sobre como você pode usá-las como as suas melhores armas de sedução. E eu vou te ensinar as técnicas para estabelecer o conforto no homem e para enlouquecê-lo de vez. Você, amiga linda, vai aprender os segredos da conversa magnética para se tornar irresistível aos olhos e aos ouvidos dele. Eu vou também te ensinar a se tornar um desafio aos olhos do homem, aquele homem que você deseja. E eu vou te ensinar a usar o humor metidamente engraçado para seduzi-lo pessoalmente e nas redes sociais. E você, amiga linda, descobrirá técnicas avançadas para despertar o interesse dele por ti e fazer com que ele te coloque em um pedestal. Nossa, que delícia! E eu vou te ensinar as minhas técnicas matadoras para tê-lo na tua mão, até você conduzi-lo ao ponto de fisgada. Você vai descobrir como arrastá-lo a ti e deixá-lo hipnotizado. E depois de fazer as videoaulas sobre atração e conforto, você ainda, amiga linda, vai fazer as videoaulas sobre o ataque, a última fase da sedução, em que você vai com tudo. E eu vou te ensinar o que é coquetismo e como você pode usar o coquetismo a teu favor. Você vai se transformar numa mulher coquete, que consegue trabalhar as emoções do homem tão bem, mas tão bem, que ele não vai conseguir parar de te procurar. E eu vou te ensinar táticas avançadas, como o neg e o pump, entre outras, para que você faça ele sentir o maior medo de te perder e o maior prazer de estar na tua companhia. Você, amiga linda, vai descobrir como aproveitar tudo o que aprendeu até agora para que ele sinta emoções contigo, emoções desta que ele nunca sentiu com outra mulher. Ele não vai conseguir te esquecer, mas não vai mesmo, lindona. E além disso, como bônus especial, ao se inscrever nesse videocurso, você vai receber a gravação completa da palestra Noite Inesquecível, que vai te ensinar a criar um momento a dois incrível, onde você continuará exercendo nele o seu poder de sedução, reconquistando-o todos os dias. E você também receberá como bônus especial a videoaula exclusiva Maquiagem Magnética, dicas rápidas para arrasar no primeiro encontro. E amiga linda, você receberá também, sabe o quê? Uma videoaula exclusiva chamada Teste de Magnetismo. Descubra se ele gosta de ti. E não só isso, você também vai receber a videoaula Perfumes Irresistíveis e o videocurso introdutório Mulher Magnética, o primeiro passo. Amiga linda, se eu fosse cobrar o preço cheio, o valor total de todas as videoaulas do curso, com tantas horas e horas e horas de duração, mais, amiga linda, os bônus, o valor seria de pelo menos R$ 1.199,90. Acho que a conta dá isso mesmo. Mas fica tranquila, porque eu não cobro isso, não! E nem perto disso eu cobro. Pensa comigo, amiga linda. Só a primeira parte do curso Seja Sedutora
30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem, que tinha 1/3 do conteúdo apenas e que tinha apenas audioaulas e que não era antes em vídeo. Somente o áudio antes era vendido por R$ 299,90. E a segunda parte, que também tinha apenas audioaulas, era o mesmo valor. Logo, amiga linda, o valor das 3 partes deveriam custar algo como R$ 900. E isso sem considerar que esse videocurso de agora, porque agora é vídeo, é atualizado, é ampliado, é versão 2.0, tem muito mais horas de videoaulas inéditas. Bem, se somarmos tudo isso, nós já estamos falando de R$ 1.149,90. E ainda não consideramos as videoaulas Perfume Irresistíveis. Sim, amiga linda, sabe por quê? Porque eu vou te dar a lista dos 10 perfumes usados para você seduzir os homens. Exato, o número 1, o número 2, o número 3, e você pode escolher dentre aqueles o perfume que você mais gosta, porque com certeza o homem vai amar o seu cheiro. São perfumes que eu já testei e que eu sei que tem grande relevância no momento em que você pratica a arte da sedução. E, amiga linda, nós ainda temos a maquiagem magnética, dicas rápidas para arrasar no primeiro encontro, e o teste de magnetismo para você descobrir se ele gosta de ti. Vamos dizer que o valor dessas videoaulas seja de R$ 49,90 cada uma delas, tá? Separadas. Embora, amiga linda, elas valham muitíssimo mais do que isso, tá? E eu nem sequer estou contando o curso introdutório Mulher Magnética, o primeiro passo, que antes era vendido por R$ 199,90 e que você vai receber também de graça no pacote todo. E também, como eu disse, não estamos contando o fato de que esta é uma versão 2.0, ampliada e atualizada. E não estamos falando em áudio, não. É sim um curso todinho em vídeo. Só aí, amiga linda, chegamos fácil no valor de R$ 1.990,90. Se a única coisa que esse videocurso fizesse para você fosse te dar o relacionamento dos teus sonhos com um homem bem-sucedido, atraente e interessante, quanto você acha que esse curso valeria? E se a única coisa que esse videocurso fizesse para você fosse te livrar de todo o sofrimento que acompanha a tua vida amorosa há anos, sim, aquela ansiedade de esperar ele ligar depois da primeira transa, aquele choro de descobrir que ele saiu com outra, se fosse te livrar, amiga linda, de toda essa dor ao constatar que ele não está nem aí para ti. Se a única coisa que esse videocurso fizesse por ti fosse te livrar desse sofrimento, me fala, só isso não valeria muito a pena? Sim, com certeza sim, já valeria muito a pena. Com certeza valeria mais do que R$ 2.000 esse curso para você conhecer o cara dos seus sonhos e tê-lo aos teus pés, implorando para ter um relacionamento com você. Com certeza, amiga linda, valeria isso e muito mais para você deixar de sofrer por amor, para deixar de lado todas as frustrações da tua vida amorosa mal resolvida. Amiga linda, cá entre nós, eu não vou te cobrar, não vou te cobrar R$ 1.990,90. Eu vou te cobrar menos do que a metade disso, apenas R$ 649,90 para você se inscrever nesse videocurso que vai transformar a tua vida amorosa e transformar você numa mulher sedutora. E você ainda poderá parcelar esse valor a perder de vista, com parcelas menores do que R$ 60 por mês. E além disso, amiga linda, eu vou eliminar todo o seu risco. Eu mesma vou assumir esse risco com a minha garantia imbatível. Se você se inscrever no videocurso Seja Sedutora
E se fizer o videocurso e se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro integralmente, sem perguntas e sem burocracia. Você vai ter até 30 dias após a sua inscrição para me mandar um e-mail para suporte@mulhermagnética.com.br dizendo que não gostou do videocurso e eu devolvo o seu dinheiro. Essa é a minha garantia 100% de satisfação total. Entre outras palavras, você, amiga linda, não corre risco nenhum. O risco é meu, de que você faça o videocurso, goste e ainda assim queira cancelar o curso para ter o seu dinheiro de volta. E eu estou disposta a oferecer essa garantia maluca. Realmente é uma garantia fora de série, verdadeiramente imbatível, porque eu mesma coloquei em prática cada dica que ensino nesse videocurso. E eu sei, pelos meus próprios resultados e pelos resultados das milhares de alunas que eu já tive, que o meu método funciona. É um passo a passo para atrair, seduzir e conquistar os homens, que não só funcionou e funciona para mim, mas para mulheres de diferentes países, de diferentes classes sociais, de diferentes níveis de beleza física. Funciona tão bem que eu estou disposta a oferecer essa garantia realmente incrível de 30 dias de satisfação total para você. Imagina, amiga, como seria a sua vida se você fosse uma mulher poderosa, sedutora e magnética, com autoestima inabalável e o poder de conquistar e reconquistar os homens. Imagina como seria a sua vida se você pudesse escolher entre 2 ou 3 homens bem-sucedidos, bonitos e atraentes, que tivesse que decidir com qual deles sair à noite. Isso virou uma realidade minha, como também virou uma realidade da vida das minhas alunas. Agora é a sua vez. Então, amiga linda, clica no botão aqui embaixo e você será levada para um ambiente 100% seguro, aonde você poderá preencher o seu nome, o seu CPF ou outro documento de identidade se você mora no exterior. Sim, eu tenho diversas alunas que não estão morando no Brasil e que são de outros países como Suécia, Japão, Estados Unidos. E basta você colocar o seu endereço e escolher a sua forma de pagamento, seja cartão de crédito à vista ou parcelado, ou então a perder de vista, seja boleto bancário à vista. Se você escolher a opção de cartão de crédito, você receberá os seus dados de acesso ao videocurso de imediato. E se você escolher a opção de boleto bancário, você receberá os seus dados de acesso entre 24 a 72 horas após o pagamento do boleto. Não importa a hora, mesmo se são 2 horas da manhã. Assim que o seu cartão passar ou que o seu boleto compensar, você terá de forma automática acesso imediato à área das alunas para começar a assistir às aulas do videocurso e me fazer perguntas, amiga linda. Para você que está se inscrevendo agora, assim que você terminar o processo de inscrição e de pagamento, você poderá começar a assistir a videoaula do primeiro dia do videocurso sobre como atrair os homens. Você literalmente pode começar a fazer as aulas em minutos. Agora, amiga linda, eu só quero te dizer uma coisa. Eu poderia falar por mais horas e horas aqui contigo sobre todos os imensos benefícios de você fazer esse videocurso. Mas quem precisa decidir é você. Eu tenho muitas alunas e todo dia entram novas alunas nos meus cursos. E essas alunas me incentivam a criar videocursos cada vez mais novos, cada vez mais avançados. E é exatamente isso que eu faço. Então, mesmo que você não se inscreva nesse videocurso, eu vou estar aqui ainda, criando novos videocursos. Cada vez mais eu terei alunas e mais alunas vão se tornar cada vez mais craques
na arte de atrair, seduzir e conquistar os homens. Na verdade, amiga, não vai fazer diferença no meu bolso ou não, no meu dia a dia, se você não se inscrever no videocurso. E, inclusive, eu vou continuar te mandando por e-mails dicas grátis sobre alguns assuntos pontuais envolvendo a sedução, independente de você comprar ou não. Mas saiba que nada é melhor e nada é comparado do que fazer um videocurso completo com aqueles segredos profundos, complexos e impactantes que eu tenho para dar. Eu não vou deixar você na mão. O meu lema é que nenhuma mulher será deixada para trás. E de igual forma você vai continuar recebendo o meu mail com dicas. Mas fazer o curso, é incrível. E eu sei que se você não mergulhar de corpo cheio no mundo da mulher magnética, a sua vida amorosa não será tão boa, nem tão prazerosa, nem tão completa como poderia ser, e que você vai sofrer mais do que você deveria, mas você vai sofrer à toa, como eu sofri e como minhas alunas sofreram. Pode parecer duro da minha parte te dizer isso, mas eu acho que você vai concordar comigo, amiga. Se você continuar fazendo o que sempre fez, se você não tiver o conhecimento certo, se todas as coisas continuarem iguais e se você continuar dentro do mesmo padrão de práticas, de técnicas que muitas vezes falharam para ti, se você não corrigi-las, se você não souber aquilo que realmente é certo fazer, então, amiga, será muito difícil ter resultados diferentes daqueles que você tem hoje. Então, vem estudar comigo para a gente dar aquela turbinada na sua vida amorosa, para a gente virar o jogo com os homens, para a gente dar a volta por cima juntas no amor e na sedução. Deixa, amiga linda, eu te ajudar a você transformar-se em uma mulher poderosa, sedutora e magnética, aquela mulher que você sempre desejou ser. E lembre-se, amiga linda, que no videocurso completo Seja Sedutora, você receberá acesso imediato durante 2 anos a 30 videoaulas com dezenas de horas de duração. Você vai receber a gravação completa da palestra A Noite Inesquecível, que vai te ensinar a criar um momento a dois incrível, aonde você vai continuar exercendo nele o seu poder de sedução, reconquistando dia após dia, noite após noite. E você receberá as videoaulas exclusivas, perfumes irresistíveis, maquiagem magnética, dicas rápidas para arrasar no primeiro encontro e teste do magnetismo para você descobrir se ele realmente gosta de você. Além disso, você receberá o videocurso introdutório Mulher Magnética, o primeiro passo. Então, lindona, o que você está esperando? Chegou a tua hora de virar uma mulher poderosa, sedutora e magnética. Clica no botão aqui embaixo, vem comigo, vem estudar e a gente se vê aqui, do outro lado.